gente, vamos tentar um pouco entender e falar sobre o G20, o que que é, qual é a agenda dele e o que está fazendo no Brasil. Na verdade, quando falamos do G20 atual, temos que fazer um pouquinho de história para entender melhor o que ele significa. O G20 começou finais da década de 90, lá por 1997, 98, quando houve uma série de crises econômicas. Algumas de vocês devem lembrar quando se falava na crise da tequila, na crise da vodka, quer dizer, as crises que houve no México, na Rússia, nos tigres asiáticos, Coreia do Sul, enfim, vários lugares onde foram acontecendo crises financeiras graves que afetavam o conjunto do mundo já para esse então em pleno processo de globalização, né? Então, por conta dessas crises e para tentar encontrar uma forma de superar, digamos assim, os impactos dessas crises, não só no próprio país, como também na economia global, se criou esse G20, que estava formado naquele tom por ministros de finanças, ministros de economia ou presidentes dos bancos centrais dos países. Então, eram as principais economias, grandes economias, que juntavam seus ministros e seus presidentes do Banco Central. Isso foi acontecendo, teve vários anos de reuniões de ministros e, entretanto, também existia algo que se chamava G7. E no G7, sim, se reuniam as principais economias, as maiores economias em termos de PIB, naquele momento, grandes economias, a maioria delas ocidentais, mas grandes economias importantes do ponto de vista do sistema capitalista. E essas reuniões de ministros iam acontecendo também nessa época, no início da década de 2000. Quando chega esse final da década de 2008, que tem várias de vocês se devem lembrar de que se falava de uma enorme crise no Brasil, se falava que seria como um tsunami, e Lula dizia que aqui não seria um tsunami, que aqui seria só uma onda forte, não me acordo como que ele chamava, né? Era tsunami. Que aqui não chegaria o tsunami. E nessa época, em 2008, 2009, surge uma crise muito provocada, em parte, por aumento do preço dos alimentos, mas, sobretudo, por uma grande crise nos Estados Unidos, uma crise imobiliária. Não sei se vocês lembram que se falava de uma subprime, que eram umas espécies de empréstimos insolventes na área imobiliária, hipotecas de casas para as pessoas que depois não podiam pagar, eram créditos muito facilitados, e isso provocou uma queda em cadeia nos bancos que tinham esses empréstimos. Isso provocou também, então, uma crise muito forte, primeiro nos Estados Unidos, mas ela se arrastou, ela se contagiou uma grande parte das economias que já para o início, para essa primeira década, já estavam muito integradas globalmente, né? As economias já foram num processo de muita interação em toda a década de 90, 80, começou em 90 e a primeira década de 2000. Então, em 2008, essa grande crise financeira cria uma situação mais complexa, uma crise que mobilizou grande parte das economias do mundo, né? Criou impactos muito graves, que acarretaram aumento da pobreza, da exclusão, do desemprego, etc, etc. Então, foi um impacto global muito grande, e por isso os países que se reuniam no G7 primeiro e depois tinham feito uma mudança para o G8, incluindo a Rússia, e já
tinha, nesse momento, tem uma importância maior, sobretudo na área de armamentos, né, de crescimento de novo do seu potencial armamentístico. E aí eu queria fazer um pequeno parêntese para se entender por que também se movimenta a Rússia nessa época. Então, o G7 passa ao G8. A Rússia, a Rússia vem de um processo que acontecido durante a década de 90, no início da década de 90, é a queda da, a queda da área, digamos, da União Soviética, né? A queda do Muro de Berlim, e, com isso, a Rússia passa a ser controlada, sua economia vira, sofre uma mudança enorme. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, entram no processo na Rússia e cria um processo de desmonte soviético, que tinha sido a construção de um Estado político poderoso, muito forte, que a Rússia tinha. Então, na década de 90, isso acontece na Rússia. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, não sei se vocês lembram, Boris Yeltsin, Gorbachev, digamos, toda uma mudança. A Rússia vira capitalista, se vende grande parte do aparelho estatal soviético e aí surgem os chamados oligarcas russos, que vocês já devem ter escutado, que saíram depois do dinheiro, enfim, em vários lugares, né? Eles ficaram muito presentes em outros lugares, em outros países, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos. Então, por quê? Porque compra nessas empresas o Estado, são apoiados, digamos, de alguma maneira nessa mudança para que comprem essas empresas do Estado. Então, a Rússia muda muito na década de 90 e perde muita parte do seu aparelho produtivo, das suas empresas, das suas, digamos, o Estado também perde de importância de tamanho na economia soviética, russa naquele momento, quando se desfaz a União Soviética, e também com processos que se vivem também no âmbito global, né? Então, queria só colocar isso porque a Rússia é muito importante pensar que esse processo de ajuste, esse processo de entrada do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, também cria essa situação na Rússia. Quando chega 2001, aí a própria setor da elite, da ex-elite do governo, a Putin na frente, ganha nas eleições, e aí a história um pouco se muda, né? Porque Putin, com uma visão mais nacionalista, volta a criar um Estado mais forte, poderoso, e por isso, já em 2008, a Rússia volta a ser convidada para participar do G7, passa a ser o G8 com a entrada da Rússia. Então, fiz esse parênteses para que vocês entendessem essa entrada especial do G7 ao G8. Mas em 2008, então, como estava falando, a crise global precisa de ampliar o grupo que vai tentar superar essa crise, que vai tentar estabilizar a economia internacional, incluindo países como a China, a Índia, além da própria Rússia recém-incorporada, mas outros países também, como o Brasil, como o México, como a Argentina, que vão formar parte desse clube do G8, que agora vai se chamar de G20. E tinha 19 países, mais a União Europeia. Muitos países da Europa, mas também a União Europeia como também um convidado a mais, digamos, como se fosse, não era o país, mas era o conjunto europeu, né? Então, isso que forma o G20. São 20 economias, onde estavam as economias que naquela época se chamavam de emergentes. Lembra de que se falava de economias emergentes? Vocês lembram de ter ouvido falar dessas tais economias emergentes? Então, isso estava muito nos jornais, né, naquela época. Então,
entra nessas economias emergentes, justamente a sua característica é que elas tinham grande quantidade de reservas monetárias. China tinha uma enorme quantidade de reservas, e outros países também, incluindo o Brasil, que também é convidado, porque já tinha pago sua dívida, não sei se você lembra disso, no primeiro governo Lula, e já também, e a Argentina, por exemplo, também, que tinha finalizado sua dívida com o Fundo Monetário Internacional, e que também estava no processo de conseguir manter uma reserva considerável de recursos, que são uma reserva estratégica para os países, para evitar justamente que pudessem ter crise muito grande quando essas situações de crise global ou crise em outros países se estendiam. Isso tinha sido a crise da vodka, da tequila no México, da vodka na Rússia, nos anos 90, se buscava, com essas reservas monetárias, evitar, era como uma espécie de poupança, digamos assim, dos países, né? Uma reserva para enfrentar situações adversas em algum momento. Então, todos esses países foram convidados para formar o G20, todos contribuíram com parte das suas reservas, com parte de recursos, para superar a crise que acabou sendo, então, aqui o Fundo Monetário Internacional, que fazia essas contribuições, foram parar na mão dos bancos que estavam em crise, justamente pela bolha imobiliária, por esses créditos podres, como se chamava naquele momento, como esses créditos sem fundos que tinham expandido tanto. Então, esses países dos emergentes, do G20, ajudam a estabilizar, de alguma maneira, a economia depois de 2008. Né? Então, isso forma o núcleo do G20. E, então, o G20, nesse momento, passa a ser, então, de uma reunião de ministros a ser uma reunião de presidentes, chefes de Estado e presidentes. Então, o G20 que conhecemos atualmente, ele é uma reunião de presidentes e chefes de Estado, que também tem uma importância muito grande a discussão financeira, que deu origem ao G20, a este G20 de presidente, através dessa reunião de ministros de economia e finanças que vinha se reunindo desde o final dos anos 90. Então, contei essa história para que entendamos como se forma isso, né? Como se cria esse processo. Realmente, o G20, nos anos 2008, 2009, 2010, até 2011, praticamente, se pode dizer que devela a crise, consegue superar o pior da crise com esses recursos novos que entram no sistema bancário, sobretudo dos Estados Unidos, mas também da Europa. O Lehman Brothers, sobretudo, foi um grande banco que se beneficiou desses recursos para não quebrar, e se supera, digamos assim, o auge dessa crise. Porém, a crise vem se arrastando no sistema capitalista. O sistema capitalista tem crises, assim, de vez em quando, em épocas, são crises que se repetem, né? Enfim, tem várias explicações, algumas explicações para essas crises que são praticamente sistemáticas de tempos em tempos. E o sistema, então, continua funcionando, e o G20 se transforma, assim, digamos, então, nesse grupo, nessa reunião de países e de presidentes que vem se juntando até agora. Esse grupo, agora, inclusive, se ampliou desde o ano passado, com a entrada da União Africana. Além da União Europeia, que é um conglomerado de países, é uma articulação de países, a União Africana, que também são 37 estados africanos, entraram no G20. Né? Então, agora tem 21, digamos assim, dos quais 2 não são países, não são grupos de países. Então, já tem tem crescido notavelmente, digamos assim. Né? Então, esse aqui é o G20 que encontramos agora. Entretanto, temos que falar que esse G20
não é um espaço institucionalizado. Ele não é nada. Ele não é... É uma reunião. É uma reunião de presidentes. É um encontro de presidentes, chefes de Estado, que uma vez por ano se encontram. Então, não tem uma formalidade, entretanto, também tem uma semi-formalidade, porque são presidentes de países importantes, decidem coisas importantes, mas ele não tem institucionalidade própria. Não existe institucionalmente. Se reúnem anualmente com a presidência de um país e cada país escolhe a agenda, coloca os temas e organiza a reunião a seu modo. Os países também, esse G20, essa presidência do G20, tem o que eles chamam de uma troika, que está formada pelo país que teve antes a última cúpula de presidentes e o que vai ter a próxima. Neste caso da presidência do Brasil, o último é a Índia, foi a Índia, e o próximo é a África do Sul. Então, se junta, é uma conjunção especialmente interessante do ponto de vista do país, porque são países que, teoricamente, são países com muitos problemas semelhantes, chamados do Sul Global, países que são de maioria de pessoas pobres, ou um grande número de povos, entretanto, são, formalmente, pelo menos, são democracias. Né? Cada vez mais, quando falamos essa palavra, a gente explica de que se trata, porque não é tão fácil entender o que falamos quando falamos de democracia no seu país. Tchau. Então, nossos países, esses três países se juntam nessa troika. Entretanto, a presidência é brasileira. Então, quem decide os temas e demais é o Brasil e o formato. O Brasil, o presidente Lula tem sido muito ativo nessa discussão do G20, do que vai ser discutido, e o país escolheu 3 eixos de debate. Grosso modo, são 3 eixos bastante interessantes e importantes e algumas iniciativas. Esses 3 eixos de debate são pobreza, desigualdade e combate à fome, é o primeiro grande eixo, grande tema, que depois tem outros que entram nessa linha de trabalho. Um segundo eixo, que é o tema da mudança climática, a transição energética e o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade. E o terceiro tema, que é enormemente importante, que é a reforma da governança global. Esse é um tema bastante importante, que se avança muito pouco, na verdade, se avança muito pouco. O G20, de fato, vem a cobrir um espaço dessa governança global que está muito desestruturada nesse momento no mundo, porque o que podia ser chamada como a governança global, que seria as Nações Unidas, a ONU, né? Um espaço onde está a maioria dos países se juntam, tem reunião anual, tem também temas, comitês, comissões, etc. Também está bastante, em muitos casos, muito esvaziada, em outros casos, comprometido sua agenda pelo poder que tem as empresas nacionais e alguns países dentro das Nações Unidas, coisa que vocês já devem saber, já têm ouvido falar inúmeras vezes em relação às Nações Unidas, a dívida que os Estados Unidos têm com as Nações Unidas, outros países também. O Brasil pagou sua parte, digamos, algumas dívidas atrasadas que tinham nas Nações Unidas recentemente, mas sempre estamos aí, né, meio que ainda em dívida, enfim. Então, as Nações Unidas estão bastante fragilizadas, por dizer de alguma maneira, né? Ou seja, elas não são a expressão de uma verdadeira governança global, inclusive porque muitas das suas decisões não são definitórias no sentido de obrigatórias, né? Muitas são voluntárias, de cumprimento voluntário, e apesar de que muitas sim são e têm que prestar contas, mas enfim, as Nações Unidas tem sofrido um processo também bastante forte nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, na última década especialmente, de um ataque, digamos assim, de entrada dos interesses das corporações transnacionais na maioria das suas entidades, das suas, digamos, das
ou comissões ou grupos que trabalham dentro das Nações Unidas ou das próprias agências, como, por exemplo, a ONU Mulheres, né? A cada dia mais interesses envolvidos em muitas desses órgãos das Nações Unidas. E, inclusive, também um Conselho de Segurança, que é ligado às Nações Unidas e que tem na sua discussão, digamos assim, sua definição, as questões que fazem a guerra e a paz no mundo, né? Tem tido muitas intervenções militares onde as Nações Unidas, ou as forças de paz das Nações Unidas têm cumprido um papel, no mínimo, complicado, confuso. Como falar mais perto do microfone. Okay. Deixa eu ver se melhora aqui. O microfone está perto, mas eu vou falar mais alto, então. Não tem mais... Posso tentar sentar em outro lugar? Você está me ouvindo bem? Ou é um microfone ou é o conjunto que está com problema? Todo mundo está me ouvindo um pouco? Melhorou, Miss Paula, tá bom. Então, vou tentar ficar mais próximo, assim, tentar mais pertinho. E o microfone está no máximo da minha linha. Posso sentar do lado e, se continua problemático, me avisa que sento mais perto do microfone. Então, isso com relação ao terceiro tema, como eu estava falando, que era a governança, a reforma da governança global. É um tema que vem sendo discutido já no G20, mas que tem avançado muito pouco. E, de fato, isto é bastante central, porque realmente o G20, uma das críticas que tem da nossa parte, pelo menos, se é recebido em vários países do mundo, é justamente o fato de ser um encontro de presidentes, mas sem institucionalidade, porém, ele se declara, ou ele toma para si uma série de temas e assuntos muito importantes para essa governança global. Desde o sistema financeiro internacional e os problemas que tem quando tem falta de estabilidade, quando tem crises, etc. Esse é um dos temas do G20, então é muito central na vida dos países e das populações, e, de alguma maneira, trata cada vez mais temas que fazem essa convivência do mundo, né? E, justamente, na pandemia se viu a importância que teria uma maior articulação entre os países. Foi aquele Deus nos acuda, como dizia o refrão, para quando foi a questão da necessidade de vacinas, de máscaras, de outros produtos, que não tinha ninguém que organizasse, que regulasse, que botasse um pouco de ordem nesse processo que foi bem caótico e que levou à morte a muitas pessoas, né, em vários lugares do mundo. Então, é interessante, então, pensar que esse tema da governança global é um desafio enorme e é um desafio muito grande para nós, como sociedade civil, pensar nesse tema e na reforma da governança global, no sentido de que seria. Gente, isso abre um tema enorme que poderíamos conversar em outro momento. Eu acho que isso é um dos temas que mais... um dos temas mais aflitivos e mais que maior ansiedade está provocando no mundo inteiro, porque a gente tem uma quantidade de incertezas no futuro e cada vez menos possibilidades de encontrar canais para que essa governança aconteça de uma maneira um pouco mais democrática. E eu acho que o G20 é justamente parte do problema, não da solução. É um fórum que se auto-organiza como grande fórum, primeiro fórum econômico mundial, se autoproclama assim. Na verdade, não tem não diria legitimidade, mas diria não tem nenhuma representatividade em si para esse papel. São países que se autonomearam, se autoconvidaram para formar esse grupo que tem determinações tão importantes para tomar, né? Então, bom, queria saber se até aqui vamos andando? Tem alguma coisa? Se não se entende alguma coisa, vamos me falar. Não as coisas falar na frente, porque está
ainda estou um pouco começando a colocar. Graciela, Ah, é só uma questão, de quanto em quanto tempo o G20 se reúne? de quanto tempo? Uma vez Sim, por todo ano, então. todo ano se reúne, com a presidência de um país diferente cada vez. Ano passado foi na Índia, esse ano vai ser no Brasil, o ano que vem vai ser na África do Sul. É isso que eu falei que é a troika e que tem alguma forma de coordenação entre eles, porque o último passa as deliberações últimas e o próximo vai ter que acompanhar as deliberações deste ano. Então, por isso que formam essa troika e por isso, nesse caso, uma certa oportunidade interessante, porque são países, como eu disse, democráticos, ainda que democráticos seja uma definição a ser repensada várias vezes, né? Bom, então o G20, na verdade, quer dizer, nós, como sociedade civil organizada, no caso do Brasil, através da REBRIP, que acompanhamos o G20 desde o início, quando se forma em 2009, tem as primeiras reuniões, em 2008, 2009, tem reuniões nos Estados Unidos, em Washington, depois em Londres, depois em vários lugares do mundo, até Coreia do Sul, na Austrália, na Rússia, enfim, na França, em muitos países, a gente vem acompanhando essas reuniões do G20 e acompanha a pauta dos temas que trata o G20. Entretanto, nós não temos participado digamos, dos espaços que o G20 foi formado. Como ele não tem institucionalidade, ele também não tem uma institucionalidade de participação extremamente acertada e que tem um funcionamento pós a reunião, digamos assim. Então, cada presidência, cada país que assume a presidência tem que encontrar formas de organizar esses espaços. Então, o que até agora, mais ou menos, o G20 tem tido, e eu vou tentar explicar um pouco a estrutura para chegar nos temas, etc. E tal, a gente chama esse histórico do G20 a partir do tema do acompanhamento das crises globais, das crises financeiras globais, é o que deu origem, digamos assim, a que o G20 tenha o que se chama uma trilha financeira. Trilha financeira, um eixo de debate que é mais ou menos permanente, que são as questões do sistema financeiro internacional, de tentar encontrar caminhos de ou transparência, ou de troca de informações, ou de criação de organizações e organismos dentro do Fundo Monetário Internacional, dentro do Banco Mundial, ou dentro da OCDE, que são os países mais ricos, digamos assim, criar caminhos, regras, regulamentações para esse sistema financeiro internacional, incluindo a discussão da tributação global. Isso é uma questão que sempre o G20 já vem há vários anos discutindo e esse ano também estará em discussão dentro dessa trilha financeira. Então, o G20 se organiza como essa trilha financeira e com uma coisa que se chama a trilha dos Sherpas, que seria mais que uma trilha mais política. A trilha financeira está a cargo do Ministério da Fazenda. Quem está fazendo esse acompanhamento da trilha financeira e vários temas que estão ali é o Ministério da Fazenda e outros setores ligados a, por exemplo, a Receita Federal na área de tributação também acompanha, enfim, tem vários órgãos ligados, né? E tem essa outra que se chama Trilha dos Sherpas. Por que se chama dos Sherpas? É engraçado esse nome, que ninguém entende muito bem, é folclórica a educação, digamos assim. A Trilha dos Sherpas é porque os Sherpas são os guias de Nepal que ajudam as pessoas a subir ao Himalaia, que é a montanha mais alta do mundo, né? Então, tem uma capacidade, digamos assim, de ser guias para subir, para seguir um caminho difícil, mais ou menos, seria isso. Então, por isso
se chama trilha dos chefes, a dificuldade que temos que chegar para solucionar esses problemas, esses desafios que tem a economia do G20, digamos assim. E, então, a trilha mais política se chama a trilha dos Sherpas. Então, isso é porque ele não tem uma organização fixa, como dizia, né? Ou seja, se organiza dessa maneira porque não tem institucionalidade. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, esses os organismos que fazem digamos, a institucionalidade do G20. Presidência rotativa, então não tem nenhum lugar onde fique alguma institucionalidade fixa, né? E o que fazem é discutir durante todo o ano, em reuniões, tanto nessa trilha financeira, quanto na trilha dos Sherpas, ou na mais política, digamos assim, a agenda e prepara uma declaração final que depois os presidentes, digamos, assinam quando declara, quando termina a cúpula, né? Assinam enfim, essa declaração. Bom, então, esse é o formato que o G20 tem, e por isso que vocês vão escutar falar na trilha financeira do Ministério da Fazenda e a trilha dos Sherpas. Cada vez que o G20 toma decisões que são ligadas a uma dessas questões, os organismos internacionais que se ocupam dessas questões são os que, digamos, acabam sendo utilizados pelo G20 para ser, digamos, quem implementa algumas das decisões do G20. Então, quem acaba sendo, que presta suporte ao G20 é o Fundo Monetário Internacional, é o Banco Mundial, é a Organização para a Cooperação dos Países, a OCDE, sei lá, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, enfim, a própria Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho, a OIT, são as organizações internacionais existentes, a Organização Mundial da Saúde, que acabam dando suporte para a implementação das questões definidas pelo G20, né? Então, e os temas do G20 têm ido mudando muito com o passar desses quase 15 anos que estão agora, né? Desde 2009, podemos dizer que se reúnem. E, então, tem passado de ser muito estritamente financeiro a tomar uma série de temas muito graves para o conjunto do mundo, mas que são muitos dos temas que nos interessam. Por exemplo, as migrações, por exemplo, as questões, sempre tem uma agenda de gênero, por exemplo, a questão da saúde, e com a pandemia esse tema foi cada vez mais forte, né? São vários os temas, a infraestrutura global, enfim, muitos temas têm entrado nesses anos todos de reuniões do G20. Então, temos agora a trilha financeira que atua também com os bancos centrais, além dos ministérios da Fazenda, os bancos centrais dos países, e tem grupos técnicos, grupos temáticos, grupos técnicos. E nesse caso, esse ano também tem uma iniciativa especial que é em torno da tributação global. E aqui, nessa área, o presidente Lula tem incluído a questão da tributação aos mais ricos, que é um tema, ou seja, o G20 nesta área tem uma certa construção de uma certa, não diria ainda um consenso, mas vem caminhando numa discussão sobre a tributação global. Este ano se incorpora também esse tema da tributação aos mais ricos. Esses temas, os grupos técnicos, são temas do setor financeiro, são da arquitetura financeira internacional,
Aí outro que chama finanças sustentáveis, outro que chama inclusão financeira, outro que chama economia global. Enfim, são sempre ligados a questões que têm a ver com com o sistema financeiro ou o financiamento de políticas importantes, como são, por exemplo, as políticas de saúde, que ficaram muito no centro nesses últimos anos, né? Então, vão fazendo esse fórum para conseguir, digamos, cooperação global, cooperação desses países nessas áreas que trata o tema, a trilha financeira. Trilha financeira, Ministério da Fazenda, bancos centrais dos países do G20, para tratar a agenda financeira, a agenda do sistema financeiro internacional, da arquitetura financeira internacional e, enfim, das finanças de uma maneira geral, as crises financeiras, né? Essa, então, é a trilha financeira. E a trilha política, que se chama trilha dos Sherpas, esse nome folclórico, como disse, ela se organiza em grupos de trabalho, e eles começaram e foram aumentando, né? Então aumentavam os temas que o G20 foi tratando. Eles vão dizer anticorrupção, a comércio internacional, a trabalho e emprego, a transição energética, enfim, tem uma quantidade enorme de temas. Educação, e tem também o empoderamento das mulheres. É um dos temas dos grupos de trabalho dos Sherpas, né? Saúde, tem mudança climática. E está nesse grupo, nessa trilha dos Sherpas, ou trilha política, entram diversos ministérios, no caso da presidência brasileira, né? Mas ela está coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, trilha financeira, Ministério das Finanças e Banco Central. Trilha política, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, mas com participação nos GTs do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, etc. etc. Vamos andando? Vai ficando isso? Bom, para terminar, digamos assim, digamos, a presidência se organiza com essas trilhas e, no final, organiza a cúpula dos povos. Por um lado, tem a trilha financeira, por outro lado, tem a trilha dos Sherpas, ou a trilha política, e depois tem a atuação. Não só, esses são os atores governamentais, mas você também tem uma parte, digamos assim, destinada aos atores, atrizes não governamentais, né? Ou seja, e nesse caso, a organização que tem se dado dentro do G20 para a participação da sociedade civil são o que se chama grupos de engajamento. Grupos de engajamento. Eles são completamente informais, não tem nenhuma, já que nem o G20 tem uma institucionalidade, os grupos de engajamento também não tem. Se juntam diferentes setores da sociedade civil e são bastante diversos. Os principais fazem recomendações, né? Escrevem documento para fazer recomendações a presidentes e funciona mais ou menos em cada país, mais ou menos, digamos, autonomamente em relação ao governo. Tem países que consideram, tem outros países que não têm muita relação e fomentam muito, tem países que praticamente nem tem grupo, não tem reunião dos grupos de engajamento, ainda que, às vezes, esses grupos de engajamento têm continuado a se reunir ou a se entender sobre a agenda de um país. Vamos supor, para explicar o que é isso que eu estou dizendo. A Rússia foi muito fechada na sua, ou a China, foi muito fechada na sua, quando se organiza as cúpulas do G20. Então, o que acontece?
os grupos da sociedade civil, porque ele não pode encontrar grupos análogos dele, próximos dele, que possam discutir o mesmo tema com grupos da sociedade chinesa ou da sociedade russa, continuam se reunindo, porque se conhecem nas redes sociais, né? Então, continuam fazendo, às vezes, um trabalho, ainda que a presidência de um país não dê nenhum suporte, nenhuma ajuda. Então, queria só mencionar, há vários grupos no governo, está nos grupos de trabalho, esses grupos de trabalho vocês podem, grupo de trabalho em corrupção, sobre comércio e investimento, sobre essa transição energética, sobre sustentabilidade climática, bom, enfim, vários, né? Isso são dentro do governo, dentro da trilha dos Sherpas, e isso eles são governamentais, né? Mas já então, dentro do que são grupos de engajamento que são formados pela sociedade civil, os mais importantes, os mais conhecidos são o C20, que é o Civil 20, que vem da palavra Civil Society em inglês, Civil 20. Esse Civil 20 reúne o quê? As organizações da sociedade civil, que podem ser movimentos, que podem ser ONGs, que podem ser fundações, etc, etc. Então, o Civil 20 é um conjunto de organizações de temas diversos da sociedade civil. No caso da presidência brasileira, para este ano, o Civil 20 está coordenado por duas organizações. Uma é a ABONG, a Articulação Brasileira de ONGs, e a outra organização é a GESTOS, uma organização de Pernambuco, enfim, da qual nós temos algumas histórias críticas, né? Mas, enfim. Outro grupo forte de engajamento é o Labor 20, que vem do tema sindical, laboral. Então, o Labor 20 é a reunião do sindicato. A reunião também, todas são globais, porque o G20 é dos países do G20, então são grande parte dos países do mundo, agora com a incorporação da União Africana, né? Agora são muitos países, são 60 países, enfim, ou mais. Então, sempre tem que lembrar que tudo que se fala da G20 é internacional, não é brasileiro. É de uma organização, de uma articulação, de um encontro internacional. Então, por isso as pessoas estão se queixando muito que as reuniões são em inglês, mas é que é o idioma que o G20 se deu para ter as discussões, né? Então, é isso. G20, quase tudo em inglês, e por isso, porque participam gente de todas as regiões, então é a forma que se encontra. Na medida que você tem tradução, ótimo. Quando você tem, você usa o inglês. Enfim, voltamos a falar. Não tem institucionalidade quando você vai nas Nações Unidas, tem uma enorme quantidade de cabines em volta que tem tradução para todas as línguas, né? Que já foi alguma vez nas Nações Unidas, lembra de ter visto todas as tradutoras e tradutores em volta fazendo para, sei lá, para o russo, para chinês, para albanês, sei lá, qualquer idioma está ali, né? Eneto não tem. É em inglês a língua que se usa direto. Então, Civil 20, Labor 20, que se chama L20, por palavra Labor, tá? O Business 20, que são os negócios, são os empresários que também se reúnem, são os que se reuniram mais desde o início, desde o primeiro fórum do G20 e do Labor 20 se reúnem. Tem também outro muito bastante interessante, que são o T20, que são o que chamam em inglês think tank. T20, porque são os grupos de pensamento, ou são de universidades, ou são de órgãos até do governo, como o IPEA, como o IBGE, como, enfim, né? Mas são grupos que são de pesquisa, são de estudos acadêmicos, são, enfim, ou até ONGs, institutos
de elaboração de informações, etc. Esse também tem alguma presença interessante, tem alguns documentos interessantes, e tem outros, né? O Rumens 20, por exemplo. Pronto, então eu acho que é isso, né? Tem a trilha financeira, Ministério da Fazenda, tem a trilha dos Sherpas, Ministério das Relações Exteriores, e depois tem os grupos de engajamento. Só diria, só para finalizar, que, assim, desde a Rebripe, nunca participamos dos grupos de engajamento, que eram os espaços, sobretudo o Civil 20. O setor sindical, sim, sempre participou do Labor 20, porque eles estão organizados globalmente, então os sindicatos globais se organizam no Labor 20. Mas a sociedade civil, nós, como sociedade civil, só participamos das cúpulas dos povos. O que são as cúpulas dos povos? E com isso termino. As cúpulas dos povos são as que se organizaram em quase todos os países do G20, quando o G20 se reúne, e são cúpulas alternativas, são cúpulas críticas, são cúpulas autônomas da sociedade e dos movimentos sociais. Este ano, estamos tentando organizar também essa cúpula dos povos, e por isso que eu acho importante que a gente discuta entre nós, porque nós temos que fortalecer nossa presença nesse processo. Mas, no caso aqui, o governo brasileiro tem tentado, por muita insistência do Lula, sobretudo, ampliar a participação da sociedade civil. E, para isso, eles têm proposto a criação do G20 Social. O G20 Social seria uma cúpula social, alguma coisa por aí. Nós temos tentado explicar ao governo, alguns de nós, outros não tentaram explicar nada, mas alguns de nós tentamos desde a cúpula do Mercosul, que foi aqui em dezembro, no Rio de Janeiro, estamos explicando para ele que uma cúpula social não é a mesma coisa que uma cúpula dos povos. A cúpula dos povos é um espaço autônomo dos movimentos sociais. Porém, o governo tem insistido na organização dessa cúpula social. Nós já falamos para ele, por exemplo, uma cúpula social, diálogo e em articulação com o governo, vale a pena quando você tem uma articulação, uma institucionalidade da qual você participa, da qual você quer incidir. Por exemplo, Mercosul. Mercosul, existe uma cúpula social do Mercosul, né? Que tem participação, que nós queremos ampliar essa participação da sociedade civil na cúpula social. Mas no G20, nós não queremos G20, nós somos contra o G20. Nós gostaríamos mais que o G20 desaparecesse e se transformasse numa verdadeira forma de governança global. Sabemos que isso não é assim, e por isso continuamos acompanhando a pauta e tudo mais, mas não é para fazer uma cúpula social em diálogo com o governo. Não houve jeito, o governo segue insistindo na G20 social. E isso tem trazido algumas dificuldades para a organização da cúpula dos povos. Por quê? Porque nós não temos tantas pernas, tantas possibilidades de esforços. Então, de fato, as organizações, muitas delas, nós sabemos que no Brasil, o fato de muitas das organizações serem ligadas, o movimento social, sobretudo, ser ligadas ao PT e aí, portanto, ao governo, muitas delas não querem enfrentar a proposta do governo. Então, a maioria das organizações tem assumido a postura de dizer: se pode participar em tudo, você pode, se quer participar no G20 social, se você quer no C20, e se você também quer, pode participar da cúpula dos povos. Portanto, a gente sabe que isso vai nos gestar força política, né? Porque em chamando o governo, muitas organizações vão aceder a esse chamado. Enfim, este que é um ponto de tensão, tem sido até agora um ponto de tensão no engajamento das organizações na cúpula dos povos. Por fim, eu tenho defendido, ele saiba disso também, eu tenho defendido que, para não criar esse enfrentamento com o governo, a gente deveria usar os 3 eixos que eu mencionei no início: combate à desigualdade, pobreza e luta contra a fome, transição energética, mudança climática e sustentabilidade,
e o terceiro eixo, reforma da governança global, mais essa iniciativa da tributação global, como eixos também da cúpula dos povos, eixos de debate. Nós colocaríamos dentro desses eixos o que nós pensamos de como superar a pobreza, a fome. A fome não se superará, do nosso ponto de vista, com uma aliança global pela pobreza que está se criando, senão, que vem já sendo implementada pelo G20, senão que, de repente, com a discussão da concentração da terra, da desconcentração da propriedade, da reforma agrária, etc. Por exemplo, ou, enfim, outros formatos de nossas propostas, desigualdade de gênero, como se combate a desigualdade de gênero, como se combate as desigualdades raciais, como se combate todas as discriminações. Enfim, encontrar nosso caminho de resposta, inclusive para a governança global, para a transição energética, para todos os tempos. Tá certo? Então, utilizar esses eixos para... Pronto.